Olá! Muito se fala do contexto de violência e de falta de infraestrutura das periferias brasileiras. E pouco se ouve sobre as relações de afeto, de amizade, do potencial criativo e inovador de quem mora nessas regiões. Afinal, periferia é lugar de gente que ama, que brinca, que trabalha, que sabe dos seus direitos. Para nossa sorte, existem pessoas empenhadas em mostrar esse outro lado, através de ações que reforçam a consciência de coletividade e o desenvolvimento cultural e econômico dessas comunidades urbanas. Potência periférica é o tema do Sobre Nós desta semana. E no programa de hoje temos 2 exemplos de iniciativas que contribuem para dar mais visibilidade, respeito e oportunidade às comunidades periféricas. Estão aqui com a gente Criston Oliveira Rodrigues, ativista social e cultural, criador do Afronário, um perfil nas redes sociais que dá visibilidade aos moradores do Morro da Cruz, na zona leste da capital. E Cristiano Barcelos, presidente da Reafro RS, diretor executivo do Ilhota Hub, espaço de acolhimento e fomento ao empreendedorismo de pessoas negras e periféricas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Mas eu quero começar conversando com o Criston. Criston, tu ficou nacionalmente conhecido como um jovem motoboy de periferia que teve essa ideia fantástica de produzir vídeos valorizando a comunidade do Morro da Cruz. Nos conta melhor como é que foi essa história. Então, primeiramente, quero agradecer pelo convite, né, pelo espaço, pela recepção, né, por me dar esse lugar de fala. Então, como é que foi? 2021 foi minha virada de chave, assim, né. Eu nem pensava em cursar cinema ainda. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Justiça Poética, ali, enfim, onde o pessoal do Projac, né, me encontrou, né, nas redes sociais para eu contar um pouco da minha história para o Brasil, né. Eles acreditaram que a minha história seria muito inspiradora e queriam salvar outros jovens, né. A partir de lá eu saí do Morro da Cruz, saí de Porto Alegre, saí do Rio Grande do Sul, né, fui para o Rio de Janeiro, eu e minha mãe. Primeira vez dela saindo do Rio Grande do Sul, enfim, andando de avião, ficando em hotel, enfim. E aí eu estive no Rio de Janeiro, né, e recebi a triste fala, né, de alguns jovens da periferia de lá. Um rapaz da Rocinha, né, ele me olhou, né, me mediu. Eu acho que sofredor encontra sofredor em qualquer lugar. E aí ele me encontrou, assim, a gente começou a se falar, né, e ele viu que meu sotaque era diferente. E aí ele falou, cara, tu é mineiro, né? Tu não é gaúcho, tu não é carioca, né? Eu falei, não sou mineiro, eu sou gaúcho, eu sou porto-alegrense, eu moro lá no Morro da Cruz, numa periferia de lá. E aí ele, como assim? Mas como assim? Não sabia que tinha periferia lá, não. Tu vê. Né? Rapaz da Rocinha, né? E eu fiquei, não. Tem alguma coisa errada aí. Né? É o que mais tem lá, né? E eu fiquei, meu Deus. Essa é a visão, tipo, de quem não mora em Porto Alegre, quem não mora no Rio Grande do Sul, tem daqui, né, da região sul do Brasil, que não tem preto, que não tem periferia, né? Então, e foi esse o insight que você teve para criar esse perfil. Exatamente. Daí desde lá, quando eu voltei para Porto Alegre, eu tive um insert assim, meu Deus, eu preciso mostrar que a visão não é só essa, né? Não é só o tradicionalismo, não é só o campo, né? Ele falou, cara, eu achei que era só cavalo e mato lá, nem sabia que tinha periferia, não sabia que tinha morro. Eu fiquei, meu Deus. Que coisa. Né? Eu preciso mudar essa visão que eles têm, né, da gente, né? E foi isso, assim. Desde lá eu tenho marchando, assim. Eu acredito que o audiovisual é uma ferramenta gigante para isso, assim. A gente vai voltar a falar sobre isso, mostrar um pouquinho desses vídeos. Cristiano, queria falar contigo sobre o Ilhota Hub, né? Que é um projeto recente, com menos de um ano, que envolve a Prefeitura de Porto Alegre, a Rede Brasil Afroempreendedora. Como é que funciona esse espaço e de que forma ela tem essa comunicação, essa conexão com as periferias? Então, obrigado pela oportunidade também, né? Ouvindo a fala do Criston aqui, logo me remete ao que é esse espaço, né?
Esse espaço ele é exatamente para isso, para que o Projac consiga acessar de forma mais fácil, para que ele não tenha que garimpar, né? Então o Ilhota ele é uma política pública da Prefeitura de Porto Alegre, né? Estimulada por um conjunto de afroempreendedores, né? E aqui é importante salientar, Clarice, quem é esse afroempreendedor, né? O afroempreendedor é um sujeito, um empresário, que coloca a sua visão de mundo africana dentro do seu ambiente de negócio. Esse é o afroempreendedor, né? Então o Ilhota é um espaço construído com muita parceria, muitos parceiros, né? Construído dentro do Palácio do Comércio, né? Uma entidade, a Associação Comercial tem 166 anos e é a primeira vez que tem um empreendimento negro dentro daquele espaço, né? Então foi uma política pública desenhada pela Prefeitura de Porto Alegre. Está hoje no 5º andar do Palácio do Comércio, ali na frente do mercado público. E hoje nós atendemos aí mais de 50 a 100 pessoas por dia que passam por aquele espaço, um espaço ainda pequeno, né? Estamos construindo outros espaços, mas estamos dando passos bem importantes, né? Dentro do Ilhota, nós trabalhamos desde do pequeno empreendedores, nós estamos aí trazendo um tema dentro da Reafro, que para nós não existe microempreendedor individual, para nós existe microempreendedor familiar, porque por trás de cada empreendedor tem uma família. Muitas vezes essa empresa funciona em casa, inclusive. Muitas vezes funciona em casa, né? E às vezes é um CNPJ que alimenta toda uma família. Então, o Ilhota, ele vem cuidando, além desse empreendedor, ele vem cuidando da família desse empreendedor, quem está em torno desse empreendedor, a comunidade desse empreendedor, né? Eu mesmo, assim como o Cristian, sou fruto da Vila Brasília, do lado da Sefer, né? Então, também tive as minhas dificuldades de poder empreender, poder chegar em alguns espaços, né? E aquela fala que diz, né, que um puxa o outro, né? Ela tem que existir de fato, né? Então o Ilhota está ali para isso, né? Certo. A gente volta a falar mais sobre esse projeto aí que tem tudo para acontecer. Aliás, já está acontecendo. E agora vamos conhecer um pouco sobre o conteúdo que mostra o Afronário. Tem com amor e carinho, é o MC Massinho. Quero você. Cantando esse rap eu posso mostrar pra vocês como é muito bom alguém dormir no seu coração, sabendo dar valor em você, mostrando como é bom viver, e junto com seu amor, quero você. Às vezes a paixão é estranha e bate seu peito só pra machucar, e quando ela é bonita, traz felicidade na sua vida. Cristian, comunidade fervendo, é corte de cabelo, é sinuca, é soltando pipa, é criança. Fala um pouco como é que tu te inspira para fazer esse vídeo, qual é o teu olhar na hora que tu faz isso e como é que eles reagem, principalmente como é que eles se veem. O pessoal tem uma necessidade gigante de se ver do jeito certo, né? Que muitas vezes não é relatado, não é retratado, né, nos meios de comunicação convencionais, né? E, de novo, eu consegui uma câmera recentemente, faz uns 2 anos, e minha, eu digo autoral minha, onde quando eu tô com uma câmera, o pessoal tira uma foto minha, grava um vídeo meu, porque eles têm muito essa necessidade de se ver, de se reconhecer, né, como morador, não como marginalizado, né, entendeu? E que é uma ferramenta e um olhar que eu quero distinguir, que eu quero mudar, assim, né, tanto de quem mora na periferia, tanto de quem não mora, né. Justamente quando a gente vê um telejornal, alguma coisa que a gente, por exemplo, Morro da Cruz, tal emissora vai lá registrar um fato que aconteceu, que é, sei lá, uma violência, uma criminalidade, né? Quando é um evento cultural, eles não vão, né? E aí, meu Deus, né? E o pessoal acha, quem mora lá, às vezes, será que é só isso, né? Será que é só violência que acontece na nossa comunidade? E aí vem esse rapaz de dentro da comunidade, né, que mostra o olhar, que mostra os moradores, que os moradores querem ser mostrados também. E
Eu comecei esse projeto também porque eu não tinha fotos do lugar onde eu morava, tipo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Agora, por exemplo, meu afilhado tem 5 anos, daqui 10 anos ele vai ter uma foto do beco onde ele morava, ele brincando, né, esses registros, né, de memória. Um registro afetivo, sobretudo, né, da realidade, mas que mostra a relação de afeto. A gente vê uma criança gordinha, bem cuidada, vê jovens com sorriso. Eu acho que a ideia, uma das principais, é essa, mostrar o dia a dia do afeto, da amizade, das relações que tem dentro da comunidade. Exatamente, que isso é pertencente nosso, da comunidade, assim, de Porto Alegre, né? E que tem periferia no sul, tem morador sorrindo, tem morador querendo fazer o bem, morador que vive, né? Morador que quer viver, entendeu? Essa é a mensagem crucial, assim, né? A gente só quer viver, né? A favela só quer viver. Exatamente. Cristiano, vamos falar um pouquinho desse nome aí, Ilhota Hub. Porque como você comentou, né, o projeto acontece no Palácio do Comércio, ali na região central de Porto Alegre. Mas esse nome remete a uma história muito importante da negritude urbana de Porto Alegre. Esse nome, quando nós começamos a desenvolver o projeto, né, e daí tinha que ser um nome que dialogasse com a nossa história, né, e com o símbolo do Hub, que é o Sankofa, né? Então a gente conseguia entender o nosso passado para conseguir projetar o nosso futuro. E aí vem a Ilhota, né, que é esse território negro potente, né, que na enchente 41, né, essas famílias mais nobres que moravam no centro da cidade, que foram atingidas pelas águas, assim como nós fomos agora, né, essas famílias se deslocam para essa região. A Ilhota, ela ficava ali entre a Venâncio Soares, a João Pessoa, né, todo aquele território, ele era Ilhota, né, e ali era a primeira grande favela de Porto Alegre. E ali, com mais de 20 dos anos 70, essas famílias pretas que regiam ali tinha Lupicínio, Tesourinha, tantos nomes que a gente tem dali, né, daquele local, eles são removidos pelo exército e são levados para alguns lugares que a gente conhece hoje, como Restinga, como Bom Jesus, parte da Vila Cruzeiro, né? Então são frutos da Ilhota. Então a proposta do Hub Ilhota é recontar a nossa história para que a gente possa guiar o nosso futuro. Exatamente. E como é que existe essa conexão? Tem pessoas do Morro da Cruz procurando Ilhota para algum projeto? O próprio projeto do Afronário pensa em fazer alguma conexão com outras periferias? Queria ouvir vocês um pouquinho sobre essas conexões possíveis. Aqui, Rio Grande do Sul, é o lugar onde mais funciona a ideia de dividir para conquistar, né? Eu acho que quem mora na periferia, e tanto quem lida com arte, com cultura, tem que se unir, né? Fazer a corrente, né? Então a conexão entre as comunidades, ela é essencial. Eu prego muito por isso, né? Pela união. Acredito que a união, tudo que nós tem é nós, né? Como disse o Emicida, né? E tem pessoas do Morro da Cruz, sim, que já estão em atividade, né? O próprio Jorge, né? Já está em conexão com a Ilhota. E é mais ou menos isso, assim. E isso é um passo que, se Deus quiser, mais para frente vai ser um extremo grande projeto, assim, tipo, a gente tem que se unir. O Cristão, acho que tem isso, assim, né? Tem várias pessoas já do Morro da Cruz. Eu mesmo morei ali na Arena Saraújo ali por alguns anos, né? Na lixa ali, né? Né? Então é isso que tu traz, né? Esse cenário de violência que a TV mostra não é a realidade. Então a Ilhota, hoje, nós trabalhamos com alguns projetos na área de desenvolvimento de negócios, né? Tem uma área que é de projetos de empreendimentos associativos, né? Que é ajudar os coletivos, associações, clubes de mães, associações de moradores, para que eles se desenvolvam. E ali no Morro da Cruz tem uma iniciativa muito interessante que é o Ponta Comunidades, né? O Ponta nasce muito fruto ali do Morro da Cruz, né? É um grande coletivo de outros coletivos, né? Então o Jorge é uma das lideranças ali, junto com a Lega Jaque, junto com o Dano, né? Pessoas incríveis, né? Então tem muito talento dentro da periferia de Porto Alegre, né? E também uma das áreas que a gente atua muito forte lá é com as comunidades de terreiro e as comunidades quilombolas, né? Então assim, dentro das comunidades de terreiro nós temos um potencial econômico incrível, né? Então essa nossa economia comunitária, que a gente pergunta, né? Vou dar o meu batuque custa 15, 20 mil, mas como é que a pessoa paga isso? Porque ela não paga sozinha. A comunidade se compartilha, né? Então, a questão do compartilhar é muito nosso. É muito ancestral, né? Muito ancestral. Né?
Então, acho que essa ancestralidade, essa forma, esse modelo civilizatório certo. que os terreiros trazem para nós, a gente vai trazendo para dentro do Ilhota e vamos criando esse grande coletivo. Voltamos a falar sobre esse assunto, nós vamos a um breve intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com Sobre Nós, falando de potência periférica. O último censo do IBGE, feito em 2022 e publicado no final do ano passado, mostra que o Rio Grande do Sul tem cerca de 480 áreas que se enquadram no conceito de favelas e comunidades urbanas. Pretos e pardos não representam nem 1/4 da população gaúcha, mas dentro das favelas e comunidades urbanas eles são maioria. O que vocês têm a comentar sobre isso, Cristiano? Cada ano os números de autodeclarados eles aumentam, né? Então, estamos de 20, passamos para 21, né? E as políticas afirmativas, em especial, né, elas contribuem muito para isso, né? E quando a gente vê periferia, a gente vê potência, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, os aplicativos, né, os aplicativos de carro, a gente sabe quem é o cliente deles. Quando a gente olha as grandes redes de varejo, a gente sabe quem é o cliente deles, né? Mas, ao mesmo tempo, essas grandes redes de varejo não estão na periferia, né? Os bancos não estão na periferia, né? Eles acessam a periferia, mas não estão lá. Então, periferia, sim, é lugar de potência. Periferia não é lugar de carência. Mas necessita ainda, Clarissa, que o poder público e a iniciativa privada olhe a periferia brasileira como lugar de potência e faça investimentos reais na periferia, né? Não com o que sobra, e sim com o que tem de melhor. Certo. Criston. Então, a última vez que eu levantei esses dados foi em 2021, né, onde eu fiz essa pesquisa e questionei muita galera que, enfim, faz oficinas na CUFA, que tem contatos grandes, né, que possa colaborar com o IBGE para fazer essa parceria, para poder mapear quantas periferias tem as pessoas pretas, né, porque o último dado é de 2012, né, se eu não me engano. E nesses 253 anos da cidade de Porto Alegre não tinha esses dados, né, até então, né, até o ano de 2021. Né? Por quê? Existe um motivo para isso, né? A cidade, a metrópole perfeita ali, né, que não tem a marginalização, né, que eles tentam invisibilizar, né? Isso, isso é de uma crueldade tremenda, né? Acredito que agora com esses dados, né, a gente tem que tensionar eles, aí entra o meu trabalho, o trabalho do Cristiano, né, de tensionar e apontar os erros que eles não estão vendo agora, né, com esses dados. Mas acredito sim que a favela é lugar de potência, mas que tem muita carência, né? Certo. Eu queria falar com vocês um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais essa questão desse recorte racial, né? Rio Grande do Sul, segundo o censo do IBGE, o último censo, tem cerca de 22% de população que se autodeclara negra ou parda. Mas dentro das periferias, esse número chega a quase 50%. Como é que vocês percebem essa colocação, né? Quando os espaços são espaços menos privilegiados, coincidentemente, entre aspas, seriam onde tem mais negros e pardos. Queria falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que eu poderia começar por aí, acho que é exatamente isso, né? A gente vai conversando com algumas prefeituras que já olham o Ilhota Hub e querem levar esse modelo para dentro das suas cidades, né? E quando a gente fala de Ilhota Hub Inovação Cultura Preta, algumas prefeituras disseram, mas vocês podem mudar o nome? Fazer um hub comunitário? Eu digo, mas por quê? Se quem vai acessar essa política pública no final são pessoas pretas e pardas, né? Mas ainda assim, essa fragilidade da branquitude incomoda, né? Então, cada dia mais as políticas afirmativas, né, e o letramento racial que a população vem recebendo, vem fazendo que a população também se reconheça nesses espaços, né, e reivindique de forma mais potente esses espaços também, né? Visto que hoje no Morro da Cruz tem um primeiro hub, que é o Formou Hub. Então, assim, quando que se pensou que o Morro da Cruz, né, lugar que nem o Criston traz, né, que a mídia aparece, essa violência, ia ter um hub, né? E hoje lá, nesse lugar, tem um lugar de potência, né? Dentro do Ilhota, nós vemos trazendo um trabalho com a Comanches, que fica ali no Morro da Cruz também. Né? A Comanches
é uma das últimas tribos de carnaval que ainda existe em Porto Alegre. Está no território do Morro da Cruz. Então, favela é local de potência, mas ao mesmo tempo é lugar de carência das políticas públicas, né? Dos investimentos, né? Cristo, o teu ponto de vista sobre essa questão étnica e racial? Enfim, né? Escravização. A gente vai ter que tocar nesse ponto, né? O centro de Porto Alegre é um lugar muito preto, né? Que eles foram afastando as comunidades, né? Depois eles foram afastando ali para Redenção, Parque de Redenção, depois foram afastando para o Rio Branco. O Rio Branco ele era um espaço totalmente negro, né? E foi montando prédios, foi construindo e foi empurrando o Jardim Carvalho, e aí vão indo para a Zona Sul, e se faz a Restinga, e aí vai se montando, aí sobe casa, constrói a periferia, né? Enfim, as periferias são atribuídas, né? Infelizmente, né? desses afastamentos, né, que a sociedade fez ao longo dos anos, né, principalmente na cidade de Porto Alegre. E esse recorte racial se baseia até nas universidades, né. Eu, como bolsista 100% ali na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, o único preto lá, primeiro preto bolsista do curso de cinema, né, que existe há 20 anos. Né, eu estou lá porque eu acredito que o cinema é uma ferramenta fundamental para poder fazer esses tensionamentos, né? Vocês estão vendo meu trabalho aí nas redes sociais, né? Para poder entregar a realidade que eu vivo e que eu vejo, assim, né? Acredito Sim, que é isso, assim. Exatamente. Alguns anos atrás, se falava muito, né? Os jovens de periferias, que o vencer na vida seria sair da periferia. Hoje o discurso é outro, né? Eu acho que isso vem pela ausência dessas políticas públicas, né? Então, às vezes, a pessoa... Também o embranquecimento da universidade, né? Então, eu estou na universidade, faço o meu doutorado e depois não quero mais pertencer àquele espaço, né? E também não entendo o meu grau de contribuição do que eu recebi, né? Mas hoje, a gente vê muitos pretos e pretas, né, que se formam na universidade, tendo esse lugar de consciência, né, voltando para suas bases, né, mas mesmo assim, falando aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, Porto Alegre está perdendo muitos talentos, né, por não chegar em oportunidades, né. A gente vive no estado mais racista do Brasil, né, isso é um fato, né, é o estado que a pessoa na lancheria ela não pega o troco na tua mão, né. Em algumas ocasiões, a nossa equipe já se deparou com pessoas que não entram no mesmo elevador que tu está. Então, lá no Ilhota Hub, né? Então, a gente está no elevador, a pessoa te olha, ela não entra no elevador contigo. Ela espera o próximo. Né? Então, é uma realidade, assim. E esse retorno, Clarice, fazer esse trabalho de base, é o que a gente tem insistido, né? Eu acho que a gente não tem que ocupar os parques científicos. A gente tem que fazer com que os parques científicos ocupem a periferia. E eu acho que esse movimento que a gente vem pautando ali, acho que o Cristo acompanha esse movimento, né? Com muita dificuldade, né? De fato, né? Acho que é isso. Criston, você concorda que esse movimento tem que ser de dentro para fora? Lógico, né? Em relação até com a arte, assim, né? Por exemplo, né? Vamos lá, Porto Alegre tem 1,5 milhão de pessoas, né? No estado que tem 11 milhões. Por exemplo, a gente se baseia até na música nisso, né? Nesse meio. Para um artista ter uma grande ascensão, ele tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para São Paulo, né? Porque lá tem mais espaço, né? Eu estou conversando com bastante gente que discorda disso, porque lá tem grande espaço, mas também tem muita gente, né? Enfim, o mercado é maior, né? Aqui o mercado é menor, mas a gente consegue se acolher, entendeu? Tenta, né? Eu digo isso porque, enfim, eu sou artista também, né? Mas eu acredito que sim, que tem que investir na periferia, porque lá estão os nossos sonhos, né? Que, enfim, são as crianças, né? Lá estão os nossos futuros, né? Que são as crianças, né? Eu mesmo fui salvo pela cultura, entendeu? Negra Jaque ali, o Negro Moura, eles faziam sábado cultural todo último sábado do mês, né? De 2005 para cá, 2005 até 2010, ali mais ou menos. E ali eles salvaram minha vida, entendeu? Eu era um jovem que estava vendo artistas, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Eles são moradores daquele espaço que resolveram fazer uma diferença, né?
entendeu? Porque, enfim, o município não interviu, o Estado não interviu, né? Então, acredito que isso, a cultura salva, a arte salva, e eles têm que olhar para nós, senão, né? Enfim, mas se eles não olharem também, né, a gente tá, né, eu sou um dos, né, representantes das comunidades de Porto Alegre, não só do Morro da Cruz, que tenta fazer essa diferença para o meu povo poder chegar, né, e fazer eles olharem para lá. Por isso que eu estou na universidade, enfim. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu não quero encerrar sem antes saber de vocês quais são os projetos para 2025. Nós já estamos praticamente na metade do ano, digamos aí. Mas o que a gente pode esperar, principalmente do Ilhota Hub, que tem aí seus 6 meses? Então, eu acho que tem muita coisa que está sendo construída dentro do Ilhota, né? Tem 2 projetos em especial, assim. Tem um projeto que é o que a gente está chamando de FEP, que é o Fórum da Economia Preta, que ele vai acontecer dias 17 e 18 de outubro, e depois ele repete em 20 de novembro, envolvendo 30 cidades, 3 dos parques universitários, né? Um projeto incrível, né? E esse projeto ficou só discutido porque nós sempre discutimos muito bem a saúde da população negra, a educação da população negra, mas e a economia? E o dinheiro da população negra? Então, esse festival vai acontecer em outubro e em novembro, né? Um outro festival que nós estamos produzindo é o Festival de Oxum, né? Esse festival acontece no dia 8 de dezembro, né? E a proposta desse festival é tornar um festival ambiental, olhando o Oxum não só como um olhar religioso, mas olhando o Oxum como um elemento, a água, né? Nós somos feitos de água, nós alimentamos de água, né? E as águas nos apresentaram a força dela nos últimos tempos, né? Então a gente quer recontar essa história da Oxum pela nossa visão de mundo. Certo. Então são os 2 projetos que o Ilhota está se desafiando aí para esse ano de 2025. Que coisa boa. E o Criston, o que tem pela frente, agora que você está aí trabalhando estudando cinema, produção de audiovisual? Primeiramente é ficar vivo. Essa é a crucial missão de 2025, né? A segunda é fazer finalmente a estreia do meu primeiro curta-metragem, que eu assinei o roteiro e a direção, né? Primeiro curta-metragem profissional, né, que eu realizei na comunidade através de uma lei de incentivo, verba pública, da lei Paulo Gustavo, né, que eu fui contemplado em 2023, e foi um roteiro, um filme, né, que eu escrevi 11 personagens. Eu sou um deles, né? Então, ali eu tô atuando, dirigindo, né? Certo. E se tudo der certo, né? Esse ano tem a estreia dele, né? O filme se chama Aconteceu à Luz da Lua, né? É um curta-metragem, é um filme de 20 minutos, né? Que vai fazer esse resgate aos estudos dos jovens da periferia. Certo. E também para o pessoal da periferia continuarem correndo atrás de seus sonhos, assim. Muito obrigada pela presença de vocês. O papo está ótimo, mas o Sobre Nós está terminando. Mais uma vez agradeço ao Criston Afronário e ao Cristiano do Ilhota Hub. E você, obrigada por nos acompanhar. E acompanhe também o Sobre Nós nas redes sociais, no YouTube. E até quinta que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.